Continuando aqui, para falar agora um pouco de CPI, começando não com a imprensa, mas tem a ver com comunicação. O Alessandro Vieira ontem fez um post que eu olhei assim, eu me perguntei, o que é que custava, sabe? Os políticos brasileiros teriam o mínimo de decência e honestidade para reconhecer que na direita acontece a mesma coisa. O Alessandro Vieira veio ao público para falar o seguinte, a CPI abriu espaço para o exercício da cidadania. Gente de todo o Brasil se organizando em rede social, analisando documentos, fazendo cronologia, linkando com fatos e documentos, com fatos e postados nas redes sociais, um movimento 100% orgânico, ajudando os senadores e descobrindo que a política é de todos. Isso daqui não foi exatamente o que aconteceu na época da CPMI das fake news? Agora vocês nos acusam de ser um gabinete do ódio, de serem pagos, de não ser um movimento orgânico. Quantas e quantas pessoas na internet não fizeram um trabalho minucioso de atrás de documentos? Eu mesmo aqui fiz vários vídeos, a maioria dos meus vídeos não foi eu que descobri. Tem um rapaz lá no Twitter, o Peruvian Mave. Peruvian Mave foi o cara lá que esmiuçou todo lá o documento, se não me engano, o número 32 de 2019, que o Alexandre Frota protocolou, que mostra lá que o Frota está utilizando toda a base de dados do Luciano Ayan, comparando, fazendo um comparativo com as notícias. O pessoal indo atrás das postagens para mostrar o que a Joyce não tinha como postar, porque a apresentação da Joyce encaixava com os documentos do Ayan e eram documentos que até então a Joyce não teria por que sequer ter. Que naquele momento que tinha feito as postagens, ela ainda estava com o governo, foi logo no início de 2019. O pessoal, né, ajudando os deputados para perguntar lá pro General Santos Cruz. E aí, você recebeu esse material do Luciano Ayan? E ele, não, de uns amigos. Que amigos? Conta aí, depois eu conto. A valentia daquela queixada, né? Amaciada e aboladas da turminha. Agora, você vê, né? O da esquerda é lindo. Eles batem palma, é orgânico, não tem dinheiro, não tem nada. Agora, quando é da direita, eles nos acusam de tudo. Abrem inquéritos, buscas e apreensões. A cara de pau dessa gente é assim, a gente já conhece como é. O Alessandro Vieira é o típica pessoa que trabalha todos os dias para colocar o Brasil no buraco. Colocar o Brasil no buraco, perseguir pessoas. Tudo por quê? Porque ele tem um projeto de poder político. Não é nem dos piores. Imagine, né? Esse daqui não é nem dos piores. Imagine então o pior. Mas vamos falar da CPI. Os heróis do Renan Calheiros, os heróis do Omar Aziz, do Randolfo Rodrigues, aí, né, os representantes da Davat, continuam aparecendo nos jornais brasileiros. E olha só isso daqui. O Cristiano, em tese aí, o chefe do Dominguete, recebia auxílio emergencial. Grandes empresários que estavam fazendo negociações envolvendo a casa de bilhões de reais, precisando receber auxílio emergencial. Mas a CPI quer levá-los a sério, né? Vamos levar a sério. Sobre o Dominguete, celular bomba de Dominguete ainda não esgotou revelações na CPI. Diz que até o momento só 10% do conteúdo foi revelado. E é tanta maluquice que tem no celular, um monte de coisa que não tem nada a ver com nada. Mas acho que a imprensa tem alguma preocupação com isso? Não. O único interesse é desgastar o governo. Vai ser aquele método, vão aplicar um Verdivaldo. Toda semaninha, uma postagenzinha. Todo santo dia uma mensagem nova. Uma mensagem aqui, uma mensagem lá. Mensagem aqui, uma mensagem lá. Para ficar retroalimentando essa narrativa o tempo todo e não deixar a temperatura baixar. E aí vejam só, como falei logo no início do vídeo, a CPI aí tem novas frentes, né? Quais os caminhos agora que eles vão querer ver. Ainda tem a questão da Covaxin, que vão ficar empurrando aí o quanto der, tem a questão da Davat também, mas tem algumas figuras em específicos que parece que a turminha do Renan Calheiros quer perseguir. A CPI recebeu informações de que decisões estratégicas e políticas na saúde foram disparadas pelo Planalto ao então número 2 do Ministério da Saúde, Elcio Franco, sem passar pelo então ministro Pazuello. O governo interferiu no Ministério da Saúde. Não foi o Pazuello, foi o governo através do Elcio Franco.
Franco, que ocupava o posto de secretário executivo, era o responsável pelas negociações dos imunizantes. O contato direto, segundo os dados em poder da CPI, se dava com a Casa Civil, à época comandada por Walter Braga Neto. Inclusive já colocaram os pedidos aí para convocar o Braga Neto, convocar o Ramos. Deixa eu ver se tem aqui e a gente comenta. Outro foco do colegiado tem como personagem central Roberto Dias, ex-diretor de logística do Ministério. Ele confidenciou a pessoas próximas que recebia pressão do Planalto para que o processo de compra de imunizante da Covaxin andasse com mais rapidez. Durante o depoimento, o Omar afirmou que o ex-diretor recebia ordens diretas da Casa Civil e, nas palavras do senador, Dias preparou um dossiê com essas informações. A mídia começou a cozinhar essa narrativa de que existe um dossiê, Roberto Dias tem um dossiê e está protegendo membros do governo até então. Vamos partir para cima dessa história desse dossiê. Aí você vê, os senadores admitem, entretanto, que esta frente ainda necessita de mais informações que corroborem os dados já em análise. Questões aí que envolvem o dossiê, chamar o pessoal da Casa Civil, Braga Neto, chamar o Ramos. Ainda assim, a ideia de convocar Braga Neto para prestar depoimento tem sido semeada por oposicionistas desde o início dos trabalhos da comissão. Há um receio, no entanto, de que a medida poderia criar um desgaste institucional com as Forças Armadas, já que Braga Neto é o ministro da Defesa. Parece que o pessoal ficou um pouquinho sentido com a nota das Forças Armadas. E não vai falar dessa nota ainda, vamos falar, tem novidade dela. Aí você vê o Alessandro Vieira, que a gente acabou de falar. Eu já apresentei requerimento de convocação do Braga Neto, já apresentei também do Ramos. Entendo que eles têm explicações a prestar. E outro caminho que a gente já sabe, é só questão de... A gente sabe que vai acontecer. Sabe? Dá aquela sofridinha antecipada, né? Já começar a se calejar. Gabinete do ódio. A CPI também esquadrinha a atuação do chamado Gabinete do Ódio, grupo que reúne assessores do Planalto responsáveis pela comunicação do presidente, suspeitos de disseminar notícias falsas, inclusive na pandemia. Esses auxiliares e outras 5 pessoas ligadas a Carlos e Eduardo, filhos de Bolsonaro, tiveram os sigilos telefônico e telemático quebrados pela comissão. Já vimos, né? Já uniram as CPIs e Xande já uniu, né, os inquéritos. É só questão de tempo de começar a bater. Quando a narrativa da Covaxin, da Davat, não tiver mais para onde prosseguir, eles batem nisso. Quando tiver mais para como avançar, começar a ficar repetitivo, aí eles fazem isso daí. Falei para vocês, né, que é a questão da carta. Olha só que interessante essa matéria. Bolsonaro recebeu em mãos a nota dos militares contra a CPI. Ministro da Defesa, o Braga Neto, levou pessoalmente a Bolsonaro a nota redigida por ele. Aí aqui é a palavra da Veja. Com ameaças à CPI. Não tem ameaça. Foi uma nota de repúdio ao senador Omar Aziz. Além de falar uma coisa que não foi ameaça, foi um repúdio. Além de trocar o verbo, né, tá ameaçando quando na verdade repudiou. A Veja é um jornal indecente, imoral. Ainda coloca a instituição, a CPI, que é para criar um problema para todo o Senado. A crítica foi feita pro Omar Aziz. Mas sabe como é, né? Robson Bonin aí, tudo bem. Robson Bonin, foi a coluna dele, o Radar, que primeiro falou, né, que os aliados do governo iriam desgastar a imagem dos representantes da Davat. E assim que as mensagens do Dominguete começaram a chegar no Lula, o próprio coluna do Robson Bonin, lá, o Radar, chamou, né, o pessoal da Davat de golpistas. Não tem como esperar algo melhor vindo desse pessoal. Mas você vê, né, levaram na mão de Bolsonaro. Parece aí, né, que realmente o Braga Neto tá bem alinhadinho com o Bolsonaro. Parece ser um comunista que tal, tá bem alinhado. Fez questão de levar pessoalmente. E segundo o Globo, a nota que o pessoal mandou foi uma nota assim bem mais branda. Parece que o pessoal queria ter chegado com na linguagem popular, né? Chegado na voadora. Primeira versão de nota das Forças Armadas devolvia a Omar a expressão banda podre. Era muito mais agressiva a versão inicial da já inadmissível ameaçadora.
Lauro Jardim, né? Um dos parágrafos devolvia a Aziz o merecimento da expressão banda podre, usada pelo senador durante os trabalhos da CPI, diz um general que atua próximo a Jair Bolsonaro. O que mais incomodou as Forças Armadas foi um sujeito como Omar Aziz, cheio de problemas e denúncias contra ele, achar que tem autoridade para falar aquilo dos militares. Era para ter chegado com vontade, né? Era para ter chegado com vontade. Matéria aqui, isso aqui a gente já falou, isso aqui a gente já comentou. O Globo tá comentando atrasado, mas é sempre bom mostrar. Baixa no G7. Agora não é mais G7, agora já é G6. Quer dizer, G6 mais ou menos, não tá 100% consolidado. Renan Calheiros está tentando trazer Eduardo Braga de volta. A matéria fala que o Eduardo Braga teve uma briga com o Omar Aziz, né? Porque o Omar queria fazer alguns requerimentos que ia trazer aliados do Braga lá na CPI. Perseguição política, o Omar, né, tá mirando as eleições de 2022. Eles são oposição, né? São concorrentes lá no Amazonas. Sem acordo no próprio grupo, Aziz cancelou na segunda as votações de todos os requerimentos que estavam previstos para serem apreciados no dia seguinte. Antes mesmo da desavença entre os amazonenses, alguns dos componentes do grupo já viam com desconfiança a participação de Braga nas reuniões. Parte deles atribuiu a Eduardo Braga um vazamento para o governo de uma estratégia que buscava obter informações da gestão Bolsonaro por meio de um antigo aliado do Palácio do Planalto. O plano havia sido traçado na casa de Omar Aziz durante uma reunião e chegou ao conhecimento dos governistas dias depois. Na última quinta, durante uma live, Bolsonaro chegou a afirmar que o G7 tinha se transformado em G6. Mais um motivo para eles não quererem entrar em recesso. Se a CP entra em recesso, quem sabe o G6 vira G5 e aí o governo passa a ter maioria. É tudo que o Renan e o Omar não querem que aconteça, né?